Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Também transmissão por imagens na AltV, a TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. E a reapresentação a partir das 10 horas da noite pela Rádio Cultura AM 990 do município de Dois Córregos, lá no Centro-Oeste Paulista e também para mais 20 cidades da região. Olha, pessoal, até 1 da tarde a gente quer todo mundo aí curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas mídias sociais. Eu sou o Mauro Friesman e nós vamos conhecer agora o nosso convidado de hoje para uma análise bacana e importante sobre as questões climáticas na cidade de São Paulo, no Brasil e no mundo. Gilberto Natalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. Boa tarde, secretário Natalini. Como estão as coisas? Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar com vocês novamente aqui. Quero também deixar meu abraço para a Zenilda, para o Pedro, para o Fausto Camunha e para quem está nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento ao programa tradicional, programa Gente que Fala. Muito obrigado. Tradicional programa Gente que Fala, secretário Natalini no ar desde 2001, ou seja, esse ano completando 23 anos no ar, sempre com a sua presença, sempre com as suas participações importantes, trazendo informação e trazendo formação de opinião para a nossa audiência. Muito obrigado aqui em nome de toda a nossa equipe pela colaboração sempre com a gente nessa tarefa tão difícil que hoje em dia está sendo falar sobre questões climáticas. Primeiramente, antes da gente entrar no tema, né, do clima, qual é o clima que o senhor espera, de uma maneira geral, para 2024? Clima político, clima econômico, qual é a sua avaliação? Olha, posso resumir numa frase: o clima. Feliz ano quente. 2024 vai ser um ano de continuidade das questões climáticas, né? Nós estamos sentindo já faz algum tempo a elevação da temperatura, todo o desarranjo da ação climática, né? E também vai ser um ano de eleições municipais, um ano bastante agitado pelo Brasil afora, com as disputas nas cidades do Brasil. Então, é um feliz ano quente mesmo para todo mundo, muitas felicidades, muito progresso e todo o enfrentamento possível a essa situação que a natureza está sofrendo e que a gente tem responsabilidade nela. Bom, em relação às questões climáticas, de fato, são essas as nossas conversas hoje, em torno disso, né? É, um dos temas mais importantes do momento, se não for o mais importante, não é, secretário Natalini? Bom, como é que as mudanças climáticas afetam a cidade de São Paulo? Tem afetado na sua avaliação? Olha, as mudanças climáticas, elas são um fato real, verdadeiro, né? Cientificamente comprovados pelo mundo afora, pelo planeta afora. Nós vimos aí, alguns dias atrás, a situação que acometeu a Argentina, ventos de 150 quilômetros por hora, um vendaval que nunca tinha sido visto na Argentina. Temos a Índia, há poucos dias atrás também, uma enchente terrível. Enfim, todo canto do mundo e, obviamente, nós não estamos isolados nesse mundo. Nós fazemos parte dessa conjuntura toda e tivemos aí no final do ano passado também um vendaval bastante, vamos dizer assim, prejudicial à cidade de São Paulo. E a cidade, de uma hora para outra, a gente pode ser vítima de um fenômeno climático extremo, seja com excesso de chuva, uma chuva violentíssima, seja com uma estiagem muito longa, queda da umidade do ar, aumento exagerado do calor, como tem acontecido, enfim, ventos acima do normal que transtornam a cidade. A gente tem que preparar São Paulo para enfrentar essa situação. E nós temos trabalhado nesse sentido, de preparar a cidade para enfrentar os fenômenos climáticos extremos, que já são uma realidade
no planeta e, claro, obviamente, no Brasil e aqui na nossa cidade. Porque, secretário Natalini, alguns setores não consideram a ação humana como responsável por tudo isso que a gente está vendo, ou não consideram, ou minimizam a ação humana, dizendo que nós não somos exatamente os responsáveis por todas essas transformações. Ora, as eras vão passando e a gente vai vendo que a evolução da sociedade tem levado a tudo isso, o que significa que, de fato, a ação do homem tem tudo a ver com o que está acontecendo. Na verdade, se você pesquisar o mundo científico, né, os cientistas, na sua imensa maioria, já criaram um consenso de que é a ação da humanidade, a ação humana, que está provocando essas mudanças que nós estamos observando no clima. Na verdade, mais especificamente, a queima dos combustíveis fósseis, o desmatamento, o uso irracional do solo, que vem produzindo a emissão de gases de efeito estufa. O principal deles é o CO2, mas não é só o CO2, o monóxido de carbono também, o metano, que, por sinal, é 20 vezes mais efetivo no aquecimento global do que o CO2, que também emite principalmente da decomposição de material orgânico, né, o metano. Isso é a causa central. A principal causa é a queima do combustível fóssil, representado pelo petróleo, né, ou os gases, que são gases oriundos das entranhas da Terra, ou o carvão mesmo, mineral, que são tipos de combustíveis fósseis. Isso a ciência a grande massa de cientistas já está demonstrando. E nós temos uma pesquisa aqui na nossa cidade, de um ano e pouco para trás, que mostrou que quase 90% das pessoas pesquisadas acreditam e concordam que o aquecimento global e as mudanças climáticas são produzidas pela mão humana. Apenas 10, 12% achavam que tinham outros motivos, que eram causas naturais, que a gente não tinha nada a ver com isso. Então, a consciência das pessoas cresceu muito. Está crescendo muito, né? As pessoas, a grande massa das pessoas, estão sabendo qual é a causa do fenômeno. Mas o nosso problema, o nosso desafio é partir do conhecimento, da consciência, para uma ação concreta. Então, aí, se você for ver quem está disposto a agir na sua vida, modificar sua vida, modificar sua conduta, ajudar a vencer esse desafio, cai para menos de 30% as pessoas que estão dispostas a fazer alguma coisa prática no seu dia a dia, no seu emprego, na sua vida coletiva, para modificar essa situação. Então, existe uma diferença grande entre a intenção e o gesto concreto. Existe uma distância, e a nossa função é diminuir essa distância para que cada vez mais gente, maior número de pessoas, atue no sentido de combater os fenômenos climáticos extremos. Muito bem. Muita gente já com esse entendimento, é consenso na área científica, é consenso entre boa parte da população de que os problemas relacionados com o clima partem da ação humana, mas, como o senhor destacou, de fato, pouca gente está comprometida em apresentar soluções e fazer algo, né, de fato, para que tudo isso seja mitigado. Mas a Prefeitura de São Paulo tem um plano de ação climática do município, chamado Plan Clima, que há 3 anos está em implementação. E essa implementação é realizada em conjunto por 10 secretarias municipais e outras 3 instituições associadas à Prefeitura. O plano apresenta como meta mais ambiciosa e que está alinhada com a NDC brasileira, zerar as emissões líquidas de carbono até 2050. Bom, NDC, secretário, é o compromisso, é o principal compromisso, né, que o Brasil tem nessa área de mudança do clima. Quando a gente fala que a meta ambiciosa está alinhada com o NDC, é nesse sentido. Bom, zerar as emissões líquidas de carbono até 2050, é possível? Olha, vai depender do compromisso da cidade, né? A Prefeitura de São Paulo, em 2020, produziu esse livro aqui, esse plano escrito aqui, Plan Clima. Foi
ajudada pela C40, né? É um órgão da Fundação Bloomberg, que colaborou com a cidade, então se juntou especialistas de várias secretarias e também consultores de fora, para escrever esse plano que tem 43 ações e 54 metas. E eles prevê as metas até 2025, até 2030 e até 2050. Essa meta de zerar o carbono é em 2050. Antes de zerar o carbono, existe uma série de caminhos que nós estamos perseguindo para que a cidade cumpra as metas, cumpra as ações que o plano determina. Na verdade, foram em torno de 15 secretarias que se envolveram mais proximamente com a confecção do clima. Mas hoje, no controle do dia a dia da ação do clima, todo mês a gente faz uma reunião com a prefeitura para checar se as coisas estão acontecendo ou não. Todo mês, a nossa secretaria, a Secretaria de Mudanças Climáticas da prefeitura, chama todo mundo, senta numa sala e cobra de um a um, e aí nós estamos envolvendo todas as 24 secretarias da prefeitura. Não estamos mais deixando ninguém de fora, seja ela qual for, da maior à menor secretaria, da Secretaria Social, a Secretaria Técnica, a obras, a serviços. Nós estamos envolvendo todo mundo porque nós achamos que o tamanho da tarefa exige que todo mundo esteja dentro. E é uma coisa importante que eu queria dizer. O próprio prefeito tem cobrado isso assim, diuturnamente. Ele tem conversado, falado, eu quero que o negócio ande, que faça cumprir, que as pessoas cumpram as suas tarefas, para que a gente possa fazer com que o Plano Clima seja a realidade. E isso a gente tem feito. É óbvio que é uma quantidade de ações e de metas enormes, difíceis, porque São Paulo, você sabe, eu sei, todo mundo sabe, foi uma cidade que se desenvolveu de uma forma desplanejada. São Paulo tem muito problema de planejamento urbano que vem de séculos na fundação e no crescimento da cidade. E a gente tem que ir virando essa situação, e eu posso dar um exemplo para você. No inventário de emissões da cidade, 68% das emissões são no cano de descarga da frota de carros e de ônibus e de caminhões de motos da cidade, 68%. Em torno de aproximadamente 20% são devidos à chamada energia estacionária, que é a energia que a gente gasta, por exemplo, nessa transmissão que nós estamos fazendo, na luz que está acesa aí, na luz que está acesa aqui, na cidade toda, 20%. E 10% a 12% são emissões devidas aos resíduos, ao lixo, provenientes dos resíduos, dos aterros sanitários e, enfim, dos resíduos, do lixo que a gente produz na cidade. Baseado nessa conta, a prefeitura tomou algumas medidas. Você sabe que nós aprovamos, em 2018, a tal lei 16.802, que propunha a troca dos motores de ônibus da cidade por ônibus elétricos. Pois então, cumprindo o Plano Clima, os primeiros 50 ônibus elétricos já estão em São Paulo. Hoje a gente tem, somando os ônibus a bateria, que chegaram 50, mais a rede de trólebus, temos cerca de 260 aproximadamente, ônibus elétricos que existem em São Paulo. A nossa frota é de 12 mil ônibus, 12.300 ônibus. Porém, está previsto, a prefeitura reservou dinheiro, fez empréstimo, para até o final do ano de 2024, estar operando na cidade de São Paulo 2.600 ônibus elétricos, o que dá 20% da nossa frota, que cumpre a meta que o Plano Clima estipula até o final de 2024. Então, está caminhando para isso. A gente também está fazendo tratativas com a área privada, com veículos de carga, táxis, caminhões. Nós estamos fazendo tratativas para que as pessoas também possam ir mudando o padrão de energia da frota privada da cidade de São Paulo. Então, por exemplo, eu posso te dar uma dica. Muitas empresas de carga, de transporte de carga, com carros menores, eles estão trocando os carros a diesel por carros elétricos. Nós fizemos um evento aqui esses dias
com várias empresas, estava aqui o Mercado Livre, estava aqui a RN, estava aqui enfim, várias empresas grandes que transportam, várias delas já têm um número razoavelmente significativo de carros elétricos. Então, isso está acontecendo também nas frotas privadas. A gente aqui, o prefeito está editando um decreto, está assinando um decreto para obrigar toda a frota de carros da prefeitura só usar etanol, não usar mais gasolina. E são muitos carros. A frota direta e a frota indireta serão obrigados. Quando você usa só etanol, Mauro, você diminui em quase 40% a emissão de gás de efeito estufa na queima do combustível. Ou seja, você está ajudando a diminuir a emissão. Aqui também teve aqui, ó, eu esqueci de colocar, a Raíssen, a Anfávia e a Scania tiveram no nosso seminário aqui para cada um dizer o que está fazendo no sentido de trocar aí o combustível das suas frotas, eletrificando. O motor elétrico ele não é a única forma de você diminuir a emissão de gás de efeito estufa. Você pode usar o biodiesel, você pode usar o etanol, você pode usar o biometano, tá certo? Que também é um tipo de gás que emite menos gás de efeito estufa. Nós estamos trabalhando, por exemplo, os caminhões de lixo da cidade de São Paulo, nós estamos estimulando para que eles usem o biometano produzido pela própria decomposição dos aterros de lixo. Então, eles estão coletando o biometano para colocar nos caminhões e poder rodar com biometano, que a emissão de gases é muito menor. Então, isso está caminhando. Eu posso dar um último exemplo aqui. Nós estamos também, a prefeitura está preparando um contrato para que use a eletricidade, a energia elétrica de dentro da prefeitura, dos próprios municipais, a energia elétrica vendida pelo Mercado Livre, que é energia renovável, energia fotovoltaica e energia eólica. Isso significa que mais de 50%, a hora que isso for concretizado no começo do ano que vem, mais de 50% da energia que a cidade de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, utiliza, será energia renovável, com diminuição de preço de 35% do custo da energia que a gente usa hoje. Isso também é uma medida que o Clima nos indica que nós estamos cumprindo. Existem várias outras, mas eu vou ficar por aqui para você poder perguntar. Estamos conversando hoje com Gilberto Natalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, nessa edição do programa Gente que Fala, de 3 de janeiro de 2024. E o secretário Natalini destacando aqui para a gente as ações da prefeitura dentro do Plan Clima, o Plano de Ação Climática do município de São Paulo, dentro dessa preocupação que todos têm em relação às mudanças climáticas. Secretário, a prefeitura fazendo aí o seu papel, envolvendo todas as secretarias, envolvendo instituições, fazendo troca de frota de ônibus, abastecendo os carros a serviço da prefeitura com etanol, enfim, essas várias medidas que o senhor apresentou. Agora, como trazer isso um pouco mais para baixo, ou trazer totalmente mais para baixo? Para chegar na população e a gente tentar fazer essa virada de mesa necessária, que o senhor falou no início do programa, é muita gente entendendo o problema, consciente do problema, mas agindo pouco, né? E esse agir pouco passa por falta de informação. Passa, por exemplo, por o que fazer com o lixo na porta de casa. Tem gente que deixa o lixo, acha que ali o problema está acabado. O problema não está acabado ali. Deixa o lixo na porta, o problema está começando lá. Enfim, então como é que a gente pode trazer isso mais para perto da população, com essas medidas também mais voltadas ao cidadão? Olha, por exemplo, você falou do lixo. 76% das ruas de São Paulo, 76%, ó, que São Paulo, pelo que me parece, são 17 mil ruas, pela última conta que eu fiz, 17 mil ruas. 76% dessas ruas passa o caminhão de coleta seletiva da prefeitura, passa lá. Uma vez por semana, na minha rua, por exemplo, passa às terças-feiras. Não sei se quando passa na sua, mas deve passar um dia da semana. Então, se a pessoa fizer um simples ato, olha só, de separar o lixo em casa,
pegar o lixo que é reciclável, papelão, vidro, metal, plástico, esse lixo colocar, chamado lixo seco, colocar num canto e meia hora, 40 minutos antes do caminhão da coleta seletiva passar, a pessoa colocar no portão de casa. E o lixo úmido, que é o resto de comida, o lixo, enfim, o outro lixo, separa no outro saco e todo dia o caminhão passa. Você já está fazendo, com esse ato, uma ação revolucionária do ponto de vista de ajudar a combater as mudanças climáticas. Por quê? Porque nós vamos tirar uma quantidade enorme de resíduos, que é o lixo seco, vamos mandar para as cooperativas. Tem duas grandes plantas de separação de lixo em São Paulo, uma é lá na Zona Sul, na Avenida Miguel Yunes, outra é aqui na Ponte Pequena. Você separa esse lixo e você vai mandar o papel para reciclagem, o vidro para reciclagem, né? Você vai ajudar a economizar matéria-prima, a tirar lixo do aterro, enfim, vai ajudar a diminuir a devastação dos recursos naturais, porque você não vai precisar ir tanto na natureza buscar recursos e também não vai ter tanta emissão nos aterros como se mandasse tudo para lá. Estou dando esse exemplo prático. Olha, não tem dificuldade nenhuma você separar na sua casa o lixo seco e, uma vez por semana, e se o caminhão, por acaso, não passar na sua rua, você procura que a gente vai falar com a empresa para o caminhão passar lá. Eu já falei, 76% das ruas, o caminhão passa lá e coleta o lixo. A gente tem trabalhado nas comunidades para estimular. São Paulo tem cerca de 2.000 favelas. Nós temos trabalhado, já começamos esse trabalho para estimular em cada favela a separação do lixo, porque existem empresas, existem maneiras de você aproveitar esse lixo e a comunidade acaba ganhando um dinheiro, um dinheiro, não é muito dinheiro, mas você tem, por exemplo, se você quiser saber, o óleo usado, paga-se R$2 o litro de óleo usado, se você não jogar no ralo, no esgoto da sua casa, no cano da pia, porque cada litro de óleo usado contamina 14 mil litros de água. Então, se você juntar aquele óleo e procurar um local para levar aquilo, para poder ser reutilizado, produzir biodiesel, você ainda ganha R$2 por cada litro de óleo que você leva, porque a empresa que recolhe paga isso, ou em dinheiro, ou então num bônus, em determinado tipo de produtos, enfim. Isso é uma colaboração enorme que o povo pode dar. Saber ajudar a gente a separar e destinar o lixo. E as pessoas, no geral, misturam o lixo todo, põe na porta de casa, e aí leva e vai para o aterro, e lá no aterro vira gás de efeito estufa, ou vira sabe lá o quê. Então, quer dizer, essa colaboração está dentro da consciência das pessoas. A prefeitura dá os meios, que é o caminhão de coleta seletiva. Basta a pessoa separar o lixo e colocar na hora certa, no dia certo, na porta da sua casa. Não tem dificuldade. A coleta tem sido feita de maneira adequada na sua avaliação, porque eu quando vejo a coleta, primeiro considerar o trabalho árduo, pesado dos garis, né, que estão ali nos caminhões coletores, correndo para cima e para baixo, pegando sacos e jogando, enfim. E aí a gente vê muitas vezes uma situação de sacos que rasgam, que estouram, cai tudo no meio da rua, enfim. Como é que a gente consegue resolver até para uma melhor condição de trabalho do gari e para que o trabalho que foi feito em casa, de separação daquilo que é orgânico e daquilo que é reciclável, não seja perdido também? Não, se você colocar o lixo seco da sua casa, como eu coloco na minha e vários vizinhos meus colocam, na terça-feira passa o caminhão. Eu não coloco muito antes para não dar chance de pessoas irem lá, mexer no saco de lixo, né, coletar o que quer e deixar o resto lá aberto, lá jogado. Então, eu coloco lá meia hora, 40 minutos antes do horário do caminhão passar. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas aí eu tenho garantia que aquele saco de lixo reciclável vai para dentro do caminhão. Vai para dentro do caminhão, o caminhão compacta aquilo, mas lá na usina de reciclagem que tem, para onde o caminhão vai levar aquilo, lá existem esteiras
máquinas altamente especializadas que separam o vidro do plástico, separam enfim, eles fazem uma separação em esteiras que existem lá, e aí depois se embala aquilo e as cooperativas vendem aquilo para ser reutilizado. Então, eu acho que o serviço está bem organizado. O caminhão de coleta seletiva não falha e, segundo disseram ou dizem, que joga depois de volta para o aterro, não é verdade. Leva lá para a planta, lá é separado, e as cooperativas, se você quiser conhecer lá a Coopercaps, lá na Zona Sul, se alguém quiser ir lá conhecer, a gente vai junto para mostrar como o serviço é feito, como o lixo é separado. O problema, Mauro, é que pouca gente coloca o lixo separado na porta de casa. Por isso que, quando a gente vai ver quanto de lixo os caminhões de coleta coletam em São Paulo, dá menos de 4% do lixo total coletado. Por quê? Porque as pessoas não fazem esse trabalho de separação. Não tem um nível de conhecimento, de consciência, de compromisso para as pessoas colocarem o lixo separado no dia certo da porta de casa. Porque, como eu disse, eu vou repetir, 76% das ruas passa o caminhão de coleta uma vez por semana. E uma vez por semana dá para você armazenar o lixo na sua casa, é lixo seco, não tem cheiro, não tem nada, coloca lá como a gente faz, dentro de um saco, vai acumulando, e na terça-feira a gente coloca na rua, numa boa, sem nenhum trabalho dentro de casa. Agora, o que existe, Mauro, que é importante dizer aqui para você, é que muita coleta seletiva em São Paulo é feita fora dos caminhões de coleta de lixo. Isso é importante dizer. Muitos condomínios separam o lixo e vendem diretamente para coletadores. Diretamente, não passam pelos caminhões de coleta. Existem umas empresas em São Paulo que chama de aparistas, não sei se você já ouviu falar, trabalham com aparas. Aparas é um pedaço de lixo, então trabalho com aparas de metal, com aparas de pano, com aparas de papelão, com aparas de plástico. São empresas que têm um movimento enorme, e isso tudo não passa pela coleta da prefeitura, é uma coisa à parte. Grande quantidade de lixo produzido, de resíduos produzidos em São Paulo, vão para essas empresas, coletam em condomínios, em empresas, depois eles compactam esse lixo, eles têm locais para fazer isso, é um negócio que dá lucro. As pessoas, os donos dessas empresas, vendendo esse resíduo separado, eles têm lucro, eles têm mercado para isso. Então, uma quantidade grande desse lixo separado não passa pelos caminhões de rua de coleta. Tanto é que nós fizemos um cálculo, a menos de 4% do lixo reciclado vai nos caminhões de coleta. Mas se você somar esse lixo separado pelos aparistas, aqueles que a gente chama de morcegueiros, que são aqueles que vão lá nos condomínios, pegam o lixo separado e levam diretamente para vender, não passam pela coleta da prefeitura, de 4% acaba pulando para 11%, 12% de lixo separado em São Paulo. Isso é um dado que ninguém fala, ninguém calculou, nós calculamos. Então, quer dizer, é muito mais, São Paulo tem muito mais reciclagem de lixo do que, imagina a nossa van filosofia, baseado nessas empresas e nesses coletadores que não passam por dentro dos caminhões de coleta da prefeitura. Isso é um fato concreto. O nosso grande problema hoje, para mim terminar aqui, deixar você perguntar mais, nosso grande problema hoje é o lixo orgânico. O lixo orgânico vai todo ele para o aterro, ou quase todo ele. Porque o lixo de feira, por exemplo, o lixo orgânico, os restos de comida, de verdura, de coisa das feiras, já existem 5 plantas de compostagem em São Paulo que a prefeitura montou, que retira mais ou menos a metade do lixo orgânico São 900 feiras que São Paulo tem. E agora está sendo preparado para ser inaugurado mais 3 plantas de compostagem de lixo de feira. Então, serão 8 plantas. Com essas 8 plantas, serão retirados mais de 70% do lixo orgânico que sobra das feiras de São Paulo para fazer composto orgânico para distribuir gratuitamente para a população. Isso é um dado importante. Mesmo assim, o lixo orgânico dos domicílios ainda é posto nos sacos, levado para o aterro para decompor e para
produzir gás de efeito estufa. Esse é o nosso desafio. Esse lixo orgânico caseiro tem que ter um destino que não seja o aterro sanitário. Isso é que está sendo discutido e no próximo contrato de coleta que está sendo assinado no ano que vem pelo prefeito, já teremos uma novidade para dar destino a esse lixo orgânico que hoje está indo para o aterro. O trabalho de conscientização, secretário Natalino, ele é muito longo, ele é muito extenso, né? Eu muitas vezes já conversei com pessoas a respeito de destinação de remédios vencidos, em desuso, e as pessoas jogam no lixo comum, né? Hoje as farmácias, as grandes redes fazem um trabalho importante, né? Você deixa lá o medicamento num compartimento e no outro a caixinha ali de papel para reciclagem de cada um dos componentes e a destinação, né, dos medicamentos, porque isso no solo, isso no ambiente vai causar estrago. Tem gente que não tem a menor ideia disso, simplesmente joga ou até sabe, né, que existe um trabalho nesse sentido, mas não abraça, né? Então aí as pessoas pensam assim, muitas já me falaram também, nossa, mas você pega um plano para 2050, mas peraí, tem 26 anos pela frente. Sim, o trabalho é demorado, o trabalho é, né, de envolver todo mundo, as coisas não são assim, né? E tem que ser muito bem planejado. Quem não planeja não tem futuro, né, secretário? É verdade. Além das farmácias, das redes de farmácia, várias redes de farmácia já recolhem o remédio usado, né, o remédio que sobrou, vencido, mas também as 500 unidades básicas de saúde da cidade também, se você levar lá o pacotinho de remédio vencido, eles recebem e dão o destino correto àquele medicamento, que não é o rio, nem é o córrego, nem é o chão, porque aquele medicamento jogado na natureza ele vai se transformar num veneno para nós mesmos. Então, é importante levar o remédio usado, não jogar na pia, não jogar no tanque, levar em algum local para poder devolver aquilo para um destino correto. Eu digo isso para você. E eu acho que 2050, todos os planos do mundo vão até 2050 e alguns vão até mais, até 2070, 2080. Você não consegue mudar uma situação dessa em 10 anos. É muito difícil. Tem que ir mudando aos poucos, tem que ir fazendo um passo atrás do outro, né, ganhando as pessoas para fazer. Você não pode, por decreto, obrigar ninguém a fazer. Você vai pelo exemplo, tá certo? Então, eu acho que o Plano Clima ele tem metas para 2025, metas mais imediatas, para 2030 e para 2050 são as metas finais, né? Quando se pretende zerar a emissão de carbono que a cidade de São Paulo emite. Isso é uma missão enorme, mas nós estamos trabalhando dia e noite, né, para isso. Depois que eu vim para cá, para a prefeitura, a convite do prefeito Ricardo Nunes, eu estou aqui na Secretaria do Clima com a equipe não é uma equipe grande, mas a gente se apoia em outras secretarias, trabalhamos em conjunto com todo o secretariado, com todos os dirigentes municipais aqui da prefeitura, sob o comando do prefeito. Eu repito, ele está muito interessado em fazer esse plano ser cumprido. Eu acho que a gente está trabalhando muito e eu tenho notícias boas, coisas legais para a gente falar, né? Eu acabei de dar aqui uma série de exemplos. Por exemplo, você sabia que a cidade de São Paulo tem 2.600 hortas urbanas? Hortas de produção de alimentos, 2.600 hortas. Quem diria que uma selva de pedra dessa, como a nossa querida São Paulo é chamada, teria 2.600 hortas urbanas? 1.300 só dentro das escolas municipais de São Paulo. Depois, as outras 1.000 e tantas são hortas particulares que as pessoas plantam para viver. Parelheiros tem bastante, a zona leste tem bastante. Existe até um programa da prefeitura que fica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, cuja secretária é a Aline Cardoso, que se chama Programa Sampa Rural, que é o estímulo a essas hortas. Estímulos técnicos, com técnicos para orientar as pessoas a plantarem, com sementes, com mudas, com adubo, às vezes com maquinário, e também agora dando uma ajuda através do pote para contratar pessoas que possam ajudar o agricultor a fazer o plantio e a coleta. O pote paga lá uma quantidade de R$ 1.300 aproximadamente por mês para pessoas em dificuldade financeira e
social, para que elas possam ser agregadas a essas hortas públicas de São Paulo. Públicas não, essas hortas são hortas... Tem públicas e tem privadas. Nas unidades básicas de saúde, tem 153 hortas que estão feitas dentro das unidades, são cuidadas pelos funcionários e pelos pacientes. Então, é uma cidade que está plantando 55 mil árvores por ano, não é? Substituindo as árvores retiradas, 55. Agora, no aniversário de São Paulo, nós vamos aqui perto do viaduto Maria Paula, nós estamos organizando um plantio de 250 mudas de árvore ali naquela lateral da 23 de maio, e temos feito, a Secretaria do Verde planta 30 mil árvores por ano, e a Secretaria de Subprefeitura planta 25 mil árvores por ano nos chamados bosques urbanos que eles estão fazendo. Então, estamos tentando, ainda é pouco, mas são 55 mil, quer dizer, não é 5 mil, tá certo? São 55 mil árvores novas plantadas todo ano dentro da cidade de São Paulo, substituindo outras ou em locais novos que podem ser feito o plantio. Medidas gerando conscientização e medidas gerando também renda, né, para as pessoas mais vulneráveis. Quando você estimula a horta urbana nos locais mais distantes, onde as pessoas podem ter dentro de casa, enfim, elas têm o cultivo ali, isso certamente é economia, porque ela pode consumir, mas também pode vender, né? E Para a sua vende, própria... ela vende também. A gente sabe de pessoas que vivem disso. E a prefeitura tem dado ajuda técnica e ajuda financeira também, através de insumos, enfim, de contratar ajudantes, chamado Programa Sampa Mais Rural. O programa Gente que Fala vai dar uma paradinha agora para um intervalo bem rapidinho. A gente já volta com a sequência da conversa aqui com o secretário executivo de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, Gilberto Natalini. É bem rapidinho a mensagem do nosso apoiador, um golinho de água, e a gente volta aqui em seguida. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Olá, está de volta pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens, na TV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 horas da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, cidade do Centro-Oeste Paulista, e também uma transmissão lá da Cultura AM 990 para mais 20 cidades da região. Nossa conversa de hoje com o secretário executivo de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, Gilberto Natalini. Secretário Natalini, vamos falar sobre o seguinte: o senhor destacou no bloco anterior a questão da mudança da frota de ônibus gradual, né, devagar e sempre, né, por veículos elétricos e substituindo os veículos movidos a diesel, enfim, tudo isso faz parte do plano da prefeitura para os próximos anos. E o que é que a gente pode falar a respeito da expansão de corredores de ônibus e de ciclovias, que também tem a sua ligação com questões climáticas, né? Olha, do ponto de vista de corredor de ônibus, o que eu tenho acompanhado é que existe a proposta da prefeitura implantar mais 5 corredores de ônibus. Um deles é da Radial Leste, mas, além desse, tem mais outros corredores que estão sendo já prontos, o estudo pronto para começar a implantação. E também reforma de alguns corredores, né? Com os ônibus elétricos, o peso do ônibus elétrico é muito grande, os corredores tradicionais podem ter problema para aguentar o peso dos ônibus elétricos. Então, é preciso reforçar os pisos, né, dos corredores. Quanto à questão da ciclovia, São Paulo tem 722 quilômetros de ciclovia, que foram construídos desde muito tempo até hoje.
E o prefeito já deu ordem, já deu autorização e já está em andamento licitação para construir mais 300 quilômetros de ciclovia. Então, dos 722 que existem, a previsão é que até o final do ano que vem, se a licitação der certo, se não houver nenhum porém, nenhum senão, nenhum questionamento, é que se possa fazer mais 300 quilômetros de ciclovias novas. E também o dinheiro já foi liberado e já também está em andamento a licitação. Dos 722 quilômetros de ciclovia que existem, muitos deles já estão bastante depauperados, bastante maltratados, reformar 350, quer dizer, a metade das ciclovias. Já existe a proposta, o dinheiro, a licitação está em campo para reformar 350 quilômetros dos 722 quilômetros que já existem. Então, nós vamos ter uma ampliação de 50% de quilometragem de ciclovia e, ao mesmo tempo, teremos a reforma de 50% daquelas que já existem. É um investimento grande, né? Mas que é necessário, e isso significa um compromisso com a mobilidade ativa. Isso também está no plano do clima, né? Se aumentar a mobilidade ativa, porque você aumentando as ciclovias, você tira carro da rua e coloca um tipo de veículo que não emite gases de efeito estufa. Isso também está sendo feito, está sendo encaminhado. Eu acredito que começo do ano que vem essas licitações devem ficar prontas e aí começam as obras para a construção e para a reforma das ciclovias de São Paulo. E quando eu justamente destaquei que corredor de ônibus e ciclovia tem tudo a ver com as questões climáticas, justamente porque a bicicleta vai substituir eventualmente o carro na mobilidade das pessoas, e o corredor de ônibus vai encorajar as pessoas também, com ônibus de qualidade, corredores de qualidade, vai encorajar as pessoas a usarem o transporte público e deixarem o carro de lado. Então, de fato, não é, secretário? São inúmeras ações pontuais ali que, quando você vai colocando aquilo no conjunto, é isso que forma o plano que a Prefeitura de São Paulo está elaborando, né? Aí, de acordo com as graduações, como o senhor falou, metas imediatas para 2025, para 2030 e para 2050, não é? Perfeito, é isso mesmo. É assim que a gente está trabalhando. E tem várias outras iniciativas que nós temos feito também. Por exemplo, vai ter agora o novo contrato do lixo, né, que venceu os 20 anos, o contrato foi em 2004, 2024, agora vai ter que assinar um novo contrato. Nesse novo contrato, estão previstas, entre outras coisas, lá no Aterro Bandeirantes, a construção de uma usina fotovoltaica, que é uma usina de produção de energia através da luz do sol para fornecer na rede, para que a prefeitura possa, ela própria, produzir parte da sua energia através da fotovoltaica. Isso está previsto no novo contrato, que a concessionária que assinar o novo contrato vai ter que fazer o tal ecoparque lá no Aterro Bandeirantes, e dentro desse ecoparque está previsto essa fonte de energia fotovoltaica. As escolas, os CELs, as obras novas que estão sendo feitas pela Prefeitura de São Paulo, que estão sendo construídas e vão ser entregues, todas elas têm energia fotovoltaica nos telhados. Nenhuma obra nova de escola, de unidade de saúde, de hospital, vai sair sem que o seu telhado tenha lá as placas fotovoltaicas para produzir energia elétrica do sol. Isso também já está sendo feito. Houve um plano de fazer placas fotovoltaicas nos prédios já existentes, mas teve um problema de estrutura desses prédios já existentes e teve que ser feito um reestudo, porque muitos prédios já existentes não teriam condição de abrigar, por causa do peso, da estrutura, de engenharia, as placas fotovoltaicas. Mas os novos prédios que a Prefeitura está fazendo, todos eles serão 100% com energia fotovoltaica e aproveitamento de água de chuva. Isso também é um passo além para cumprir o Plano Clima. São projetos que o Plano Clima prevê em obras da Prefeitura. Secretário Natalini, a Seclima, Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas de São Paulo,
trouxe para ela, assumiu a coordenação intersecretarial para tratar das questões relacionadas ao chamado Dossiê Natalini. Esse é um documento sobre ocupação irregular das áreas de mananciais que o senhor já elaborou antes de chegar à secretaria, um trabalho feito durante a sua atuação como parlamentar na Câmara Municipal de São Paulo. E agora, esse dossiê tem a chance de ser tratado aí dentro do próprio executivo, coisa que não tinha sido possível até então. Como é que está o andamento disso? A gente está falando especificamente do que ocorre nas ocupações dos mananciais lá na Zona Sul, Billings e Guarapiranga, né? Olha, na verdade, Mauro, nós presenciamos a ação do crime organizado na devastação das matas remanescentes dos mananciais de São Paulo desde 2013. Foi quando começou forte o desmatamento, derrubaram 2 milhões de árvores, produziram 50 mil lotes para vender, tudo de maneira criminosa, de maneira clandestina. Eu denunciei isso que você está chamando de dossiê Natalini. E eu denunciei no Ministério Público, o Ministério Público abriu uma série de ações, foram quase 200 ações, e, na verdade, tanto a Prefeitura, de 2013 até 2020, a Prefeitura e o Estado praticamente não fizeram nada para impedir essa devastação, tanto é que a devastação foi feita em boa parte das regiões lá de mananciais, foi derrubada a mata, implantado condomínios, implantado verdadeiros bairros lá, de 2013 até 2019, 2020. A partir de 2021, com a criação da Seclima, foi recriada a chamada Operação Defesa das Águas. Embora a área já estivesse devastada e muita coisa já estivesse consolidada, gente morando, quando tem gente morando nas casas, você não pode tirar, a justiça não permite que você tire, porque a pessoa está lá debaixo da casa e tudo, e não dá para tirar. Embora tudo isso tenha acontecido, a Seclima, a Operação Defesa das Águas, ela teve uma atuação de 2021 para cá, para você ter uma ideia, de 2021, 2022, uma parte de 2023, foram feitas 60 ações de repressão e prevenção aos desmatamentos na região dos mananciais. 60. Eu entrei aqui em final de agosto, e do final de agosto até agora, nós fizemos mais 30 ações, grandes ações, junto com a Polícia Ambiental, com a Guarda Civil Ambiental, com as subprefeituras. Então, no total, desde 2021 até hoje, foram 60 antes de eu entrar, e nos 3 meses que eu estou aqui foram mais 30. Então, nós estamos agindo, tanto é que o desmatamento, propriamente dito, a devastação diminuiu bastante. Aquele estrago que tinha feito de 2013 até 2020, ele está lá. A mata foi derrubada, os condomínios foram construídos, tudo com muita rapidez, com muita eficiência, por parte do crime organizado, que a Prefeitura e o Estado dormiram no ponto. A partir de 2021, com a recriação da OIDA, houve aí sim uma ação que desestimulou as novas derrubadas de mata. Tanto é que a devastação das matas ela está estacionada. Ela não está caminhando como caminhou com aquela rapidez anterior. Tá certo? Eu tenho sobrevoado lá por cima para verificar como é que está, e a gente sabe que está, de certa forma, não está controlada, mas diminuiu muito o desmatamento lá por parte de ações criminosas. E aí o prefeito de São Paulo ele está decidindo tomar medidas jurídicas para trazer aquela mata para dentro da prefeitura, para ser parques naturais e coisas desse tipo, que lá são matas privadas. O dono daquelas matas, eles vendem aquelas matas para pessoas inescrupulosas que vão lá e querem fazer os tais bloqueamentos. Sendo parques naturais da prefeitura, aí você tem um cessamento do desmatamento, que a prefeitura não vai vender as áreas de mata para fazer nada, tá certo? Vai proteger, inclusive com guarda armado, como já tem hoje vários parques naturais lá, que são as áreas mais preservadas que tem lá no manancial. Os mananciais são os parques naturais que a prefeitura tem lá, no entorno do Rodoanel
etc. Ainda tem muita mata para ser preservada. O prefeito já emitiu decreto de utilidade pública para o córrego Caulim, Ribeirão Caulim. O prefeito já emitiu decreto de utilidade pública para o sítio Irma, que foi uma área devastada, que vai ser incorporada no chamado Parque Ribeirão Colônia, e nós vamos fazer lá um replantio para a recuperação da mata que foi derrubada. 240 mil metros quadrados de mata que o crime organizado derrubou lá de maneira criminosa alguns anos atrás. Já está feito o decreto, ele vai desapropriar, e nós vamos replantar a mata, e, se Deus quiser, vamos trazer de volta aquela mata. Dentro dessa área tem 2 nascentes enormes que correm para a represa Billy. Estão lá ainda, as nascentes não morreram. Mas, se não tiver mata, elas vão, uma hora ou outra, secar, porque onde não tem mata, a nascente não aguenta. Então, nós vamos replantar, vamos refazer a mata assim que sair a desapropriação. E, dessa forma, existe mais uma quantidade relativamente grande de áreas de mata que serão paulatinamente, gradativamente, passarão para a jurisdição da prefeitura, para que a gente possa proteger o que sobrou de todos esses anos, o que sobrou de Mata Atlântica lá. E é bastante, não é pouco, é bastante. Qual é o investimento que a prefeitura precisa fazer para trazer para ela essas áreas, para a sua jurisdição, trazer para dentro do mapa de São Paulo como área pública, e a dificuldade logística de se fazer isso? Porque quando a gente pensa em o poder público pegar uma área para si, a indenização, mas a gente está falando de uma área explorada pelo crime organizado, que não se sabe quem é o dono, ou até se sabe, enfim. E serão indenizados ou não? A prefeitura simplesmente toma a área em razão dos crimes praticados ali e ponto. Não, as áreas que têm dono, são várias áreas lá que têm dono, tem nome, endereço do dono, são áreas muitas vezes ligadas ao INCRA, não são nem áreas urbanas, são consideradas áreas rurais. Isso tudo vai ser feito o cálculo de quanto custa, tá certo? Pelo preço de mercado, né? E ao mesmo tempo, vai ser indenizado. Quem é dono vai ser indenizado. Agora, a área devoluta, a área que foi produto de ação criminosa, essas áreas serão desapropriadas. Muitas vezes você não acha nem o dono para desapropriar, para pagar. O dono é uma entidade fantasma que foi lá, derrubou, pintou e bordou lá e sumiu. Você não consegue achar a pessoa jurídica ou a pessoa física. Essas provavelmente serão desapropriadas e não vai ter indenização. Você não tem para quem indenizar. Agora, são muitas áreas, são mais de 20 áreas de mata grande, e o cálculo está sendo feito, por isso que está sendo feito uma após a outra, porque tem que ser feito com todo cuidado para não ter nenhuma contestação jurídica. Eu defendo muito que se transforme em parque natural, porque o parque natural você cerca, você coloca meia dúzia de vigilantes com moto, e a experiência que a gente tem é que as invasões e a destruição de mata em parques naturais é muito mais difícil ser feita do que em áreas privadas, porque a área privada, muitas vezes, o dono nem lá vai, nem sabe quando vê a área dele foi desmatada, ou então ele vende por uma bagatela para se livrar da mata, e o crime vai lá e derruba a mata, às vezes de noite, eles são muito rápidos, entendeu? Em fazer o crime. Mas agora diminuiu bastante, eu repito para você, Mauro, diminuiu bastante o desmatamento do jeito que estava lá anteriormente, há alguns anos, há 4, 5 anos atrás, diminuiu bastante. Eu acho que nós ainda não estamos com 100% do que a gente gostaria, mas a gente conseguiu segurar bastante o desmatamento naquilo que sobrou de mata. Onde já foi derrubado, é muito difícil você recompor, porque já tem casa construída, algumas se transformaram em bairros. Então, você tem que ver como lidar com isso, né? Mesmo assim, ainda temos feito... Eu já falei para você, só nos últimos 3 meses foram 30 ações de desfazimento de imóveis que estavam criminosamente em áreas de mananciais que nós fizemos. Um número muito grande de casas que não tinha ninguém morando, que não era casa de pobrezinho, certo? Era produto de roubo, de crime, do crime organizado contra os mananciais, e nós estamos derrubando, jogando no chão, e, entendeu? Todo mês tem 3, 4 ações, sem parar.
Um outro trabalho da Seclima, secretário Natalini, da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, tem a ver com as chuvas de verão. A gente começou agora, o verão, há poucos dias, é sempre uma grande preocupação do cidadão, a chuvarada da tarde, às vezes mais volumosa, às vezes mais prolongada, trazendo estragos. O que dá para pensar para esse verão, para não preocupar tanto o paulistano em relação a essas cenas que a gente observa, carros boiando, casas alagadas, inundadas, como é que está o trabalho da Ciclin? Olha, se você observar a história das chuvas em São Paulo nos últimos 40 anos, existe um gráfico que a gente fez, que a gente usa muito, tá? Inclusive no Plan Clima. Se você olhar o Plan Clima, lá tem esse gráfico. A quantidade de chuva sobre a cidade ela tem aumentado de volume, a quantidade de água que cai, chuva acima de 80 milímetros ou acima de 100 milímetros, vai para cima assim, ó, vai aumentando direto, e o tempo que essa chuva cai diminuindo. Aí o estrago é muito maior, porque uma coisa é você ter uma chuva de 80 milímetros em 3 dias, outra coisa é você ter uma chuva de 80 milímetros em 3 horas, tá certo? Então, se você observar, por exemplo, outubro desse ano passado, agora, outubro passado, choveu 103% a mais do que o outubro de 2022. Choveu 103%. A quantidade de água que caiu foi 103% maior do que outubro de 2022. No entanto, nós não ouvimos falar, não presenciamos na cidade aquelas enchentes terríveis que a cidade estava acostumada a ver de uns anos para trás. Houve essa chuva toda em outubro, muito maior do que o ano passado, e a cidade não teve alagamentos significativos. Por que aconteceu isso? Foi por acaso? Foi porque Deus quis? Não. Aconteceu isso por quê? Porque São Paulo tem se preparado mais para receber a quantidade maior de chuva, que cada vez é maior. E esse plano de prevenção de chuvas de verão, ele nasceu exatamente para coordenar um trabalho na cidade, preparar a cidade para as grandes chuvas que cada verão são maiores. Esse plano é coordenado administrativamente pela Secretaria do Clima, está aqui com a gente. E operacionalmente, ele é preparado, ele é comandado pela Defesa Civil do município. A Coordenadoria da Defesa Civil, o titular da coordenadoria é o inspetor Malta, que é um inspetor da Guarda Civil Metropolitana, extremamente treinado, preparado para isso. Então, o que acontece? A gente se reúne, nós nos reunimos ali no fim de setembro, todas as secretarias de São Paulo se reúnem, eu e o inspetor Malta, que coordenamos a reunião, passamos uma lição de casa do que é preciso fazer. Eles têm 30 dias para voltar numa outra reunião e trazer todo o plano que cada secretaria tem que fazer, preparando a cidade para enfrentar as chuvas de verão. Aí, no final de outubro, a gente fez a segunda reunião com o plano preparado, esse plano é impresso, todo mundo toma conhecimento, cada um na sua área, do que ele tem que ser feito. Então, eu vou dar um exemplo. Secretaria de Esportes, ela diz para nós, olha, tais centros esportivos estarão à disposição para acolher desabrigados das chuvas. Por exemplo, Secretaria de Subprefeitura. São Paulo tem 480 mil boca de lobo. Eles têm que limpar as bocas de lobo todas, não na hora da chuva, preventivamente. Eles têm que fazer a drenagem, tirar o lixo dos córregos. A Secretaria de Obras, ela fez uma série de canalizações de córrego, ela faz uma série de drenagens de leitos de córrego. Os piscinões que existem, que a subprefeitura toma conta, se você andar nos piscinões, vocês vão ver, eles estão absolutamente limpos. Tudo isso faz parte do plano de prevenção de chuvas de verão. A Secretaria de Assistência Social, ela tem que ter tudo na ponta do lápis, cobertor, colchão, comida, tudo preparado para que, se houver um desastre maior, imediatamente a população seja atendida. O plano está muito bem feito, eu fico muito assim, satisfeito de ver, e as pessoas cumprindo a missão de casa. Agora, é claro, Mauro, que dependendo do que venha do céu,
da quantidade de chuva que as mudanças climáticas podem trazer, pode ser que o nosso plano não dê conta de segurar a peteca como nós seguramos até hoje, com as chuvas de outubro, que foram muito maiores do que eu falei, 100% a mais do que o ano passado, mas não teve enchente. Agora, a previsão para esse final de ano e para janeiro é que a chuva possa aumentar muito. Então, nós estamos preparados, dentro das possibilidades, eu acho que a gente poderá, se não conseguir impedir todas as cheias, porque São Paulo tem 700 pontos de enchente, que são... São Paulo tem 1.300 áreas de risco, 650 de cheias e enchentes e 650 de deslizamentos de morros e barrancos. Tudo isso está mapeado, tudo isso está muito bem estruturado para evitar que o mal maior aconteça. Agora, a natureza, você sabe como é, né? Nós estamos enfrentando um fenômeno muito extremo, muito grave, que são as chuvas cada vez mais violentas. Estamos trabalhando para evitar desastres maiores. Secretário Natalini, a gente vai colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, agradecendo aqui a sua presença. Gilberto Natalini, doutor Gilberto Natalini, médico, secretário executivo de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. É que o nosso tempo já está estourado aqui, a gente já está avançando, então a gente vai colocar um ponto final, agradecendo a sua presença aqui, abrindo 2024 com todo essa reflexão sobre o clima na cidade de São Paulo e agradecendo pela colaboração ao longo de todo o tempo, inclusive em 2023, trazendo muita informação e para ajudar aqui na formação de opinião da nossa audiência. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Lucas Neto chegando com o programa Melhor para a Melhor Idade aqui na 365, a gente volta amanhã com mais uma edição do programa Gente que Fala. Um abraço a todos, tchau e até lá.